Thaís Kreuser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar de novo sobre Rebelde da Netflix, que estreou nessa quarta-feira, dia 5. Só que esse vídeo eu vou falar sobre as pontas soltas, o que deixa aí da história que a gente acompanhou dessa primeira temporada para uma possível segunda temporada. E aí eu vou falar de todos os detalhes no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, porque vocês sabem que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aí em Rebelde a gente sabe que uma das grandes revelações foi todo o background do Esteban, né? Que a gente acabou descobrindo que ele era um meio colute. Além disso, tinha toda a questão que os pais da MJ queriam tirar ela do colégio, o Sebas acabou sendo humilhado na frente do colégio inteiro, será que ele volta? Enfim, vou discutir de todos os detalhes aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria falar era justamente sobre esse arco do Esteban, porque ele me impressionou bastante, principalmente quando a gente teve a descoberta que o Marcelo era o pai dele, ou seja, ele é meio-irmão do Luca. Apesar disso ter sido respondido pra gente que de fato o Esteban é filho do Marcelo, a gente vê que na revelação do Luca pro pai dele, ele parecia não saber. Só que na conversa que o Esteban tem com a mãe dele, ela fala que ele não queria saber quando ela contou pra ele a verdade sobre o filho. Então tem alguma coisa aí que precisa acontecer ainda dessa descoberta. Eu também fico curiosa para saber se o Marcelo vai criar uma relação com o Esteban de alguma forma. Ao mesmo tempo a gente vê que o próprio pai dele, né, o Chavas, ele fala que ele é o filho dele para sempre, independente de qualquer situação. Então a gente sabe que independente do que o Marcelo tiver planejando ali com essa revelação, o Chavas sempre vai estar ali sendo o pai dele como sempre foi. A não ser também que ele tenha ficado um pouco confuso porque ele não sabia como que o Luca soube de tudo. Outra coisa que também ainda precisa ser revelado aí é o porquê do abandono da mãe dele, né, do Esteban. Ele chega a questionar qual que era a relação dela com o Marcelo, mas ele fala, tá, mas nada disso responde o porquê você me abandonou, e ela não dá essa resposta pra ele. Então é algo que precisa ser explorado e talvez também toda essa relação aí do Marcelo com o Esteban esteja conectado de alguma forma. Então é uma ponta solta que assim, não tem muito o que especular a partir daí, pelo que foi construído até agora, mas eu ressalto ela porque é algo que a gente precisa prestar atenção que vai ser explorado na segunda temporada. Inclusive, se você tiver alguma teoria com relação a isso, deixa aí nos comentários. Agora, outra dúvida que fica bastante aí no ar para a continuação da segunda temporada de Rebelde é porque toda essa questão que aconteceu aí na Batalha de Bandas, a gente vê que tem a entrada dos calouros, mas também tinham os veteranos. E quando a Emília participa ali com o Sebas, ela chega a falar que essa era a última chance dela, porque afinal era o último ano do colégio. Eu não quero ser negativa, pelo amor de Deus, aqui, tá? Mas isso me chama bastante atenção que logo esses personagens podem sair da série, porque afinal eles não vão ficar muito tempo no colégio. O que eu imagino que eles poderiam fazer a partir disso é, a gente viu que toda a questão com a Batalha de Bandas foi uma confusão tremenda, que vídeo era enviado errado, a gente até vê um momento da Celina falando que ela deu chances demais pra banda sem nome, que depois se revelou ser a banda Rebelde. Então eu não sei se de repente eles não vão refazer essa Batalha de Bandas, porque eu não sei se vai considerar exatamente as apresentações que tiveram ali no final, que eram ao todo 3 bandas, ou se eles vão explorar a banda Rebelde e possivelmente a Emília pode entrar. Até porque a gente viu que no final ali da temporada, ela não concordava com absolutamente nada do que ela não sabia que o Sebas estava fazendo para fazer com que eles ganhassem, porque ela queria garantir pelo talento dela mesmo. Então ela saiu da banda, ela desistiu, e a MJ acabou indo meio que pro lado do Sebas, porque ela queria cantar com ele, porque ela queria ter uma chance de ser a banda vencedora. Então, eu não sei se de repente a Emília, ela não acaba substituindo a MJ por algum momento. Ao mesmo tempo, eu acredito que lá na frente, sei lá, 5ª temporada de Rebelde, sei lá, a MJ ela pode acabar retornando pra banda, mesmo que a Emília também esteja lá. Mesmo que isso aconteça na segunda temporada também, eu acho que a banda pode ser enorme e não tem problema nenhum. Acho que todos os personagens eles foram cativantes, mas a gente vê que a Emília e a MJ é uma substituição que faz sentido, porque a gente vê que a Emília ela também entende de piano, como a MJ, e a gente também vê que a MJ ela tá tendenciando a conhecer mais o Sebas, mas eu acho que ela vai conhecer um lado
lado mais humanizado dele, sabe? Porque a MJ, ela não tem um feitio de ser uma pessoa ruim, sabe? Então eu acho que ela pode acabar meio que trazendo o melhor dele, ou pelo menos dar uma amaciada nessa personalidade dele, e a gente entender um pouquinho mais das motivações, mas enquanto isso, ela ter esse paralelo de banda ali com ele, coisa do tipo. Até porque o Sebas, ele tem muitos contatos, então ela pode acabar também se beneficiando musicalmente de alguma forma. Não consigo especular exatamente como eles fariam isso, porque agora a gente tem que ver o que acontece a partir dos eventos da batalha de banda, se eles realmente vão refazer, reformular, ou se eles vão focar no sentido de, tudo bem, essa foi a banda vencedora, o que acontece com essa banda agora, sabe? Então eu tô muito curiosa de saber como que eles vão explorar, mas pra mim fica muito claro que vai ter esse movimento, até porque eu vejo um possível romance da MJ com o Sebas. Me pareceu que pode rolar algo ali, apesar de torcer muito pra ela e pro Dixon, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente também precisa de um casal que tenha mais problemáticas, assim, porque, por exemplo, a gente viu muito disso, desse triângulo, né, entre o Sebas, a Jana e o Esteban, mas a gente sabia que a Jana, ela já estava muito encaminhada pra namorar com o Esteban, que o Sebas, ele meio que forçou uma relação inicialmente, tipo, agora que voltou o ano, vamos voltar, sabe, algumas coisas assim, desde o início, e a gente viu que ela já tinha interesse ali no Esteban, e apesar dela ter falado, né, vamos ser amigos e tudo mais, a gente sabe que não vai acontecer. Eu acho que vai ter algum momento que vai ficar mais tipo, meu Deus, eu não aguento ficar longe de você. Mas eu também acho muito importante pra Jana, porque como eu falei na minha análise com spoilers, eu tava curtindo muito o arco dela enquanto era envolto dela, sobre ela precisar se provar, e depois ficou muito envolto dos meninos e dos relacionamentos dela com eles, mas não que isso seja um problema, tudo bem ter relacionamentos, mas eu acho que aqui a gente pode ter um início de novo dela focando mais nela, na carreira, na banda e tudo mais, mas que em algum momento a gente sabe que vai ter essa colisão entre ela e o Esteban de novo, porque a gente consegue sentir a química, né, nesse casal. A gente sabe que vai ser aquele casal um feito pelo outro. Da mesma forma que a Indy e a Emília estão melhor do que nunca, principalmente depois que elas ficaram juntas ali na frente do colégio todo. Então, o Sebas, ele estaria meio que sem par romântico, e eu acho que a MJ seria uma boa extensão ali pra ele, pra história dele, talvez o envolvimento, e que traria um sofrimento ali entre ela e o Dixon. E talvez o Dixon, ele pode ser uma boa pessoa que puxa ela de volta pra banda também, porque a gente viu que muito dela ter ido pro lado do Sebas é que ela precisava garantir que os pais dela iam ver que ela é bem sucedida. A música, inclusive, muito linda, falava muito sobre o sentimento deles, falei isso na minha análise com spoilers, mas a gente viu também que ela ficou sentida que ela não tava ali na banda quando foi um sucesso a apresentação deles. Então eu sinto que em algum momento ela pode retornar, da mesma forma que eles deram várias chances ao Luca, né, ao longo da temporada, mas pelo menos são esses os direcionamentos de casal que eu vejo aí. Deixa nos comentários se você acha que vai ser um pouquinho diferente. Inclusive seria interessante se eles explorassem um arco romântico ali pro Luca, né, porque muito se falou da sexualidade dele aqui na temporada, mas a gente não viu nenhum desenvolvimento, e eu acho que isso também pode ajudar muito o personagem em algumas questões desse entendimento dele não precisar ser o vilão. Então pode ser uma pessoa que estenda bastante a mão pra ele, como a Jana foi nessa primeira temporada, ser uma pessoa do bem pra ele. Agora, a grande pergunta que fica é, a seita acabou realmente, né? Porque a gente viu que o Sebas, ele não foi punido, não sei se depois do Exposed ali no final do show, se a escola vai tomar alguma medida. Eu acredito que não, pode ser que ele sofra um shade ali no início do ano e tudo mais, mas não necessariamente ele vá ser expulso. Acredito que eles revoguem a expulsão do Luca, não sei se ele realmente vai voltar pra Argentina. Seria uma perda muito grande, porque apesar dele ser um personagem que a gente ama ou odeia em determinados momentos, eu não queria que ele saísse logo, sabe, na primeira temporada, apesar que eles falaram também, né, que ele ia voltar pra Argentina e tudo mais, e o adeus pro pai, né, foi tipo, quando você precisar, fala aí com seu outro filho, adeus, é nóis, sabe, pareceu meio assim. Então não sei também se é um personagem que retorna, mas pelo menos a gente sabe que o Sebas tá garantido. Acho que poderia rolar de repente um lance midiático, sabe, de ser um escândalo pra Elite Way School, e aí a gente vê também a Celina lidando com uma nova problemática que não aceita ali dentro da escola, mas é interessante que o líder da seita ficou, então eles podem talvez trabalhar a seita como era na antiga Rebelde, na novela mexicana, que era algo mais enigmático, que só descobriu
depois os membros depois de um tempo. E aqui a gente viu que a seita, numa forma geral, a Grande Descoberta era a coordenadora e o próprio Sebas. Então talvez colocar personagens mais marcantes que também estejam, talvez novos personagens que vão fazer sentido, ou realmente a seita acabou e foi a forma também da série acabar com toda essa história, que ela não iria retornar mais, como perpetuou ao longo de toda a Rebelde da novela mexicana dos anos 2000. Outro arco que também seria possível com relação ao Sebas, né, é que ao longo dessa primeira temporada a gente viu muito que eles falavam, a mãe dele vai ser possivelmente a nova presidente do México, e talvez eles trazerem toda essa questão da presidência e como vai consumir ele também, porque a gente sabe que muitas das atitudes deles também é em volta dos pais, né, por exemplo, o Esteban ter ido atrás da mãe dele foi porque o pai mentiu, falando que ela estava morta e tal. A gente também vê que a Pilar colocava a Jana em um pedestal e que ela gostava da escola, ela realmente queria estar na escola. Então eu acho que eles podem explorar mais essas questões das relações familiares mesmo, e eu digo isso também porque eu sinto mais falta de um background da Andy. Eu acho que a gente teve um início ali dela em que a gente via que ela não se dava bem, principalmente com o pai. A mãe até tentava ali malear as coisas, mas ela realmente é rebelde porque ela tinha uma problemática muito grande na família, e eu queria ver mais desse contexto, queria ver mais do contexto da Emília, porque muito do que a gente viu nessa primeira temporada foi muito mais em falas do que realmente conhecer a família de uma forma geral, trazer um background maior para esses personagens, principalmente porque eu acho que esse primeiro momento é muito mais de apresentação e da gente estabelecer algumas coisas, inclusive como que ficam essas relações finais. Mas a segunda temporada eu acho que a gente tem um tempo maior de exploração, e eu acho que essas relações familiares seriam extremamente importantes, pelo menos nos personagens que não foi tão explorado. Tipo, a MJ, eu já sinto que foi uma personagem que eles conseguiram explorar bem o pensamento da família e as atitudes que ela tinha e como ela precisava se provar para os pais. Mas eu acho que realmente precisa de mais, principalmente pra Andy, e eu ia adorar ver isso e ter mais destaque para essa personagem que eu gostei muito. Mas eu quero saber de vocês, o que mais vocês acreditam que pode acontecer na segunda temporada? Qual outra ponta solta que ficou e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu gostei e compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!